Informação exclusiva no Galo, o Atlético Mineiro aceitou proposta do Al-Ahly e vai negociar em definitivo o lateral direito Lucas Souza, de 20 anos de idade. Jogador das categorias de base do Atlético, que sai sem compensação financeira. O time dos Emirados não paga nada e deixa 20% do valor de uma venda futura para o Atlético. O Galo pode se beneficiar de um bônus. Se o Lucas Souza disputar um determinado número de jogos na equipe dos Emirados Árabes Unidos, o Atlético vai ter direito a um bônus de US$ 1 milhão. O jogador embarca no próximo sábado para a realização de exames médicos e assinatura do contrato. Ele chega no primeiro momento no Al-Ahly para um período de transição no Sub-23 e depois vai ser integrado à equipe principal. Existe uma expectativa no Atlético de que o Lucas Souza possa se valorizar por lá, até porque o Al-Ahly tem fama de bom vendedor. Só para completar o tema, Lucas Souza, que chegou aos 14 anos de idade ao Atlético, ou seja, são 6 temporadas vestindo a camisa do Galo, 16 jogos nesse ano, sendo 6 no Brasileiro Sub-20, 3 na Copinha e mais 7 no Campeonato Mineiro. Finalmente o Galo volta, e se o Galo volta, volta a alegria do povo mineiro. O Atlético joga amanhã 7h30 da noite contra o Bahia, jogo pelo Campeonato Brasileiro, 19ª rodada, última e derradeira do turno do campeonato. O Atlético inicia, a partir desse jogo do Bahia, uma maratona de jogos. A gente pode resgatar aqui os jogos que o Atlético vai ter. Olha, amanhã tem Galo e Bahia, depois, no domingo, tem Galo e Palmeiras. No dia 29 teria Galo e Red Bull. Esse jogo não vai acontecer, senão seria uma maratona ainda maior. Mas no dia 1º de agosto já tem Atlético e Juventude. Bom lá, Bahia em casa, Palmeiras fora, Galo e Juventude também na Arena MRV. 4 de agosto, Atlético e Juventude fora. Esses 2 jogos contra o Juventude pela Copa do Brasil, tá? Dia 8 tem Galo e Remo fora. 15 de agosto, meu aniversário, aliás, pode já comprar um presente pra mim, viu, gente? Vai ter Atlético e Grêmio na Arena MRV. 22 de agosto tem Inter na Arena Beira Rio. Nesse meio tempo, dias 12 e 19, o Atlético joga pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Ou seja, são 9 jogos em 30 dias que o Atlético vai ter pela frente nessa maratona. E aí a tendência, se Deus quiser o Atlético ir avançando na Copa do Brasil e na Sul-Americana, é que tenhamos jogos meio e final de semana direto. E aí o Atlético precisando de aumentar o volume de jogadores neste elenco, o que ainda não fez, nem com os jogadores da base, que a gente esperava que alguns deles participassem dessa intertemporada, não participou, e nem com contratações. O Atlético só trouxe o Léo Duarte com a saída do Júnior Alonso, uma reposição e não um reforço, não uma contratação, e o Léo Duarte ainda assim está machucado, fatalidade aí, teve uma lesão no posterior da coxa direita, né? Vamos ver como que vai ser o Atlético nos próximos dias. Em relação ao Fred, o Nicola trouxe aqui na semana passada que o empresário dele viajou para a Turquia. A informação que eu tive é: o Atlético vai ter que fazer uma forcinha. Se quiser pegar de graça, o Fenerbahçe não vai liberar. Até porque o Kartal, ele gosta do Fred. O Fred tem jogado lá, inclusive tem jogado de 10, fazendo gol e dando assistência em todos os jogos treinos, todos os amistosos da pré-temporada. Não vai ser fácil o Atlético ir lá e buscar o jogador de graça, né? Então vamos ver como é que vai ficar essa situação do Fred também, que já tem até, de fato, tudo acertado com o Atlético em relação aí a salários, enfim, forma de pagamento de luvas, etc. Mas precisa simplesmente resolver com quem manda, no caso, o Fenerbahçe. E essa situação tá um pouquinho engarrada, de repente o Nicola avança um pouquinho mais sobre isso, tá? Tá com saudade de ver o Clube Atlético Mineiro em campo, Rafael Miranda? Ô, Cabidão, assim, acho que eu vou até lá nesse jogo amanhã pra ver de perto. Tô pensando seriamente pra ver esse time do Barba, como que ele vai armar esse time. Ou como o Rogério Ceni vai ofender alguém? Cara, não, o Bahia jogou bem, tá? Gustavo Scarpa. Já tivemos bons debates sobre Gustavo Scarpa. Polêmico Gustavo Scarpa, né, pra torcida. Porque assim, se ele estivesse jogando bola, não seria polêmica nenhuma, Perfeito. né? É isso. Cabida, é a questão que eu falei. O Scarpa, pra ele ser titular, só depende dele. Porque, tecnicamente, ele é um dos melhores do time. E a gente olha para as posições que o Scarpa pode jogar. Na ala direita, ele pode sim jogar no lugar do Coelho. O Coelho tem uma entrega maior sem a bola do que o Scarpa. Muito maior do que o Scarpa. Se o Scarpa se comprometer a também fazer esse trabalho, ele pode ser o titular na ala direita. No meio de campo, sendo um camisa 10, jogando ali então nesse esquema do Barba, no lugar de um meia atrás do Cassierra.
disputa mais acirrada com Vitor Hugo, Bernard, Minda. Tecnicamente, repito, se ele não for melhor do que esses, ele tá de igual para igual com os melhores. E acho que ele tecnicamente é até superior. Talvez ele e o Bernard tecnicamente sejam os melhores dessa posição. Mas, de novo, sem a bola, Vitor Hugo e Bernard entregam mais do que Minda e Scarpa. E o Scarpa pode sim ser um titular ali, se ele corrigir alguns pontos. Mas bola ele tem, Cabido. O problema é ele colocar isso em campo, da forma como o treinador vai pedir a ele, e ele também, aí é algo que vem sendo cobrado dele, ajudar um pouquinho mais sem bola. É o que falta pro Scarpa. E muitas vezes eu não acho que não é nem o pressionar na saída de bola. O pressionando lá na frente, o famoso correndo pra frente, o Scarpa vai bem. O problema é na hora de correr pra trás e dar combate. Não é só acompanhar aquele Cerco Lourenço, é dar um pouquinho mais de combatividade, porque esse time do Atlético do Barba vai ser um time muito mais de operário do que um time de destaque técnico. Então, o Scarpa ele pode sim ser titular, ele tem bola para ser titular. Depende muito mais dele do que de qualquer outro fator. E todas as atualizações que a gente tem a respeito desses nomes, né? Dudu, Scarpa, Reinier e Igor Gomes, não temos proposta na mesa, proposta mesmo, na mesa, oficial, para nenhum deles. O Scarpa, como eu falo com vocês, a cada dia que passa a permanência é mais próximo, o atleta não quer sair, sempre falei isso aqui com vocês. O Dudu tá com um contrato novo de aluguel, mandou um áudio aí, publicamente, pro presidente do Atlético Goianiense, mostrando o interesse, né? O Atlético Goianiense demonstrou interesse nele, mas ele demonstrando um desejo total de permanecer aqui, e eu vim falando aqui para vocês sobre isso, que ele, né, fez toda a movimentação nos bastidores de um atleta que não quer sair daqui, né? O Reinier, Paulo Brax quem trouxe, dificilmente enquanto o Brax estiver aqui, a princípio o Reinier vai ficando, né? O Paulo Brax quer mostrar que essa contratação ainda pode dar certo. E o Igor Gomes é aquela. Falei para vocês aqui, tem 4 semanas, justamente no dia 17 de junho, ó, o vídeo está gravado, aonde o Bragantino ofereceu 350 mil de salário para o Igor Gomes ganha na casa de 500, o jogador não vai querer sair daqui para ganhar 150 mil a menos até o final do ano, fora o 13º, ele vai ter um prejuízo aí na casa de R$1 milhão. Para ele tá tudo bem, fico no Galo até dezembro, recebo meus 500 pau, entendeu? Final do ano, pego minhas coisas e vou embora e fecho um contrato bom também e tá tudo bem. Então, a princípio não chegou até o momento nenhuma proposta que faça o Igor Gomes mudar de ideia. Chegando essa proposta, a gente vem aqui e atualiza, mas a princípio não. Então, quando não chega a proposta, o que vai acontecer? Ele tem contrato conosco. O que acontece? Ele vai ficando. Então, gente, a princípio, bem-vindos de volta. A princípio, terça-feira vai estar todo mundo lá, né? Não, eu tenho minhas dúvidas ainda se o Scarpa vai estar liberado para o jogo, mas enfim, vai estar todo mundo à disposição. E daqui a pouquinho o torcedor do Galo vai estar vendo tudo em campo. Dudu, Igor Gomes, Scarpa, Reinier, né? Então, bem-vindos de volta, caso, né, obviamente, não chegue aí algum clube de supetão de última hora e leve alguns ou algum destes ou deste atleta, beleza? E tem uma novidade, a equipe deve ser aquela mesma, a base, né? Que venceu o Betim na última quarta-feira na cidade do Galo, tendo Cissé como novidade nesta equipe, formando o meio-campo ali com o Maicon, também com o Bernard e com o Vitor Hugo, e tendo 2 atacantes na frente, o Coelho e o Cassierra. A base do Galo tá aí e deve ser essa para estrear contra o Bahia. Acha que dá para buscar aquela vitória importante contra o tricolor da Boa Terra, hein, Abílio? Eu acho, Paulinho. Agora tem que saber se o Vinícius Andrade concorda ainda mais com essas mudanças, né? Com o Lian do lado esquerdo da zaga, com o Cissé podendo aparecer no time titular, Vini. Dá pra buscar, Pedro. Vai ser um jogo difícil. O Bahia já reestreou antes do Atlético, porque ele teve um jogo atrasado contra a Chapecoense, era favorito e venceu em casa. Mas o Atlético tem condições de vencer. A expectativa é de uma evolução do time, mesmo com as mesmas peças, mas agora com mais entrosamento, com as ideias mais encaixadas. Então vamos ver na prática se isso vai funcionar e como foi a intertemporada do Atlético, porque a gente só vai saber se os treinos
foram bons, se vão surtir efeito mesmo agora, vendo os jogos, a começar por esse duelo difícil contra o Bahia na terça-feira. E Paulo Azeredo, o negócio é o seguinte, situação de desfalques, né? Não vai ser só o Gustavo Scarpa como baixa para terça-feira, né, Paulinho? Mas existem 3 opções que também devem ficar de fora deste compromisso, isso certamente pelo fato de estarem ainda treinando, aprimorando a parte física. Um deles, na verdade, nem isso está fazendo nesse momento. Estou falando do Alan Franco. Ele foi liberado pelo Atlético, está resolvendo problemas particulares lá no Equador, no seu país de origem, e pode ser que amanhã retorne a Belo Horizonte. Aí chegando aqui na segunda-feira, não treinou nem um dia, né? Não vai para o jogo, vai apenas para a arquibancada para torcer para os seus companheiros. E os outros 2 equatorianos que disputaram a Copa do Mundo pela seleção do seu país, estou falando do Alan Binda e também do Ángel Preciado, eles estão desde a última sexta-feira aprimorando somente a parte física. Não treinaram normalmente com os demais companheiros. Isso pode até acontecer na segunda-feira, mas aí, Abílio, seria apenas um treinamento, muito pouco, para que possam ser aproveitados, acredito, pelo técnico Barba Domingues, e então também provavelmente ficarão de fora deste compromisso na terça-feira, 7h30, contra o Bahia, viu, Abílio? O Galo recebeu uma proposta de 5 milhões de euros, depois essa proposta foi aumentada para 6,2 milhões de euros no clube da Itália, onde o Galo recusou as 2 propostas prontamente. E que se chegar com 10 milhões de euros, o Galo aceita sentar para negociar, o que não quer dizer que 10 milhões de euros leva. 10 milhões de euros faz o Galo sentar para conversar. E aí muita gente perguntou, né? Ah, mas beleza, mas quanto o Galo tem dele? O Galo tem pela apuração que eu fiz, tá? A resposta que chegou para mim de uma fonte importante dentro do clube. O Galo tem 70% do CC, beleza? Então, para quem perguntou aí, temos 70% do passe, do direito econômico, no caso, do Mamadi Cissé, beleza, galera? Mas a informação que eu tenho é que ele não deve sair por agora, tá? O Galo vai segurar ele aí. Já tinha dado essa informação na época que deu aquela parada lá da Rússia, né? Quando falou que a Rússia estava atrás. Primeiro que eu me desmentiram essa questão da Rússia, que tinha chegado qualquer coisa da Rússia. E segundo, que a intenção do clube, na época eu informei a vocês, é que a permanência do Cissé seria o destino mais provável, era a permanência do Cissé aqui. Savinho no Tottenham, podendo render uma grana pro Galo. Como assim, Tanaka? O Galo não tem mais o Savinho já foi vendido há muito tempo e tal. Existe um mecanismo de solidariedade da FIFA, né? O clube formador tem direito aí à negociação do atleta, enfim. O Tottenham, a princípio, estaria pagando ao Manchester City uma quantia aí de 65 milhões de libras, equivalente a aproximadamente 448 milhões de reais. Nessa brincadeira toda, o Galo tem direito aí a ficar com aproximadamente 8 milhões de reais, gente. 8 milhões de reais o Galo ganharia nesta venda do Manchester City no atleta Savinho ao Tottenham. O Galo leva aí mais uma beirada. Lembrando que dói na alma quando a gente lembra que o Savinho foi vendido por 6 milhões de euros. Ah, mas tinha o bônus meta que poderia chegar a 12. Mas aí quando você pega o contrato, na época eu divulguei de forma exclusiva os detalhes do contrato. Inclusive as pessoas que assinaram o contrato, aquele contrato, na minha opinião, totalmente maluco de venda. Na época eu noticiei isso. Enfim, vou ficar voltando nisso aqui porque, meu Deus do céu, assunto chato para falar. Mas é uma tristeza. E, às vezes, a gente até pensa, meu Deus do céu, será que o Galo vai ganhar mais no Savinho depois que ele saiu daqui em relação à venda? Porque a cada transferência a gente vê o absurdo que foi essa venda do Savinho. Gente, ele tá indo por 65 milhões de libras. Isso é dinheiro demais. Se o Galo vendeu por 6 milhões de euros, independente se o clube tava com a corda no pescoço, que tava devendo, que devia isso, devia aquilo. Não tem base essa venda do Savinho pra mim, tá? Pra mim, é disparada a pior venda da história de uma grande promessa do futebol brasileiro, tá? A pior venda da história. E eu espero que o Galo tenha aprendido com isso, tá? Eu espero mesmo que o Galo tenha aprendido com isso, mas é isso. Tudo concretizando, tudo certinho. O Galo lucra aí
mais 8 milhões de reais aproximadamente na ida do Savinho ao Tottenham. Beleza? Eu fui. Qualquer novidade, eu tô de volta. Valeu, tamo junto, é nóis.